Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E aproveitando a visita do presidente Lula a Paris para ser homenageado e ter se encontrado com vários intelectuais, entre eles ele se encontrou com Thomas Piketty para falar sobre desigualdade social. Thomas Piketty é considerado um dos intelectuais mais importantes da Europa. Ele tem muita respeitabilidade na Europa e também nos Estados Unidos. Tá? Ele escreveu esse livro, Capital, no século XXI, que ele faz uma pesquisa séria com mais de 20 países industrializados, de 200 anos para cá, com documentos estatais, para acompanhar o desenvolvimento da desigualdade, tá? E ele chega à conclusão que a desigualdade de 200 anos para cá, desde a Revolução Industrial, só aumentou, tá? Então, é baseado em dados oficiais. Thomas Piketty consegue provar isso, e por isso ele ganha uma grande respeitabilidade. Depois ele vai lançar a Origem das Desigualdades, onde ele fala da concentração de renda, que gera a grande miserabilidade. Tá? Mas vamos voltar para um assunto hoje do Brasil. Brasil, por que o dólar sobe? O dólar vem subindo constantemente, e ele sobe por vários fatores. Primeiro, pela instabilidade do governo. Os absurdos que o governo fala influenciam o mercado. Porque eu falar, ou você que está aí do outro lado falar alguma coisa, isso não vai mudar o mercado. Mas um presidente da República, quando fala, ele altera a opinião do mercado. Já saiu do Brasil de 2 semanas para cá mais de 30 bilhões de dólares. Tá? Por quê? Não só pela instabilidade do governo, com essa ameaça de golpe no parlamento, no STF, mas também pela falta de perspectiva de crescimento e desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque como eu já havia falado em vídeos anteriores, o poder aquisitivo da classe trabalhadora se diminuiu, ficou mais pequeno, se reduziu. Como Marx dizia, a burguesia tem sempre uma reserva de mercado de trabalhadores. Para quê? Para diminuir o poder do sindicato, e baixar o preço do custo do salário, que é a única forma que o trabalhador tem para sobreviver. Tá? Então, o trabalhador que está entrando no mercado agora, que está voltando a ser empregado, embora muito timidamente ainda, ele está entrando no mercado de trabalho com salário muito mais baixo do que ganhava outrora. Tá? Se você voltar lá para os idos de 2005, 2006, 2007, 2008, o salário é muito menor e pior, com muitos direitos que a classe trabalhadora perdeu. E aí o investidor não tem, não tem respeitabilidade, não tem segurança para investir, no mercado interno brasileiro, com exceção da Bolsa de Valores, que é o rentismo nacional, que não gera emprego, só gera desemprego. Inclusive o Santander essa semana anunciou que vai acabar com os caixas humanos, só vai existir caixa eletrônico. Por quê? Porque o objetivo do banco é sempre lucro. Tá? Então, até o rentismo está perdendo a crença no sistema capitalista brasileiro. Tá? E isso aprofunda a crise. E como sair dessa crise? Para sair dessa crise, só existe uma receita: é colocar dinheiro na mão do pobre. É distribuição de renda, é acabar com a PEC da morte. A PEC da morte, que foi aprovada pelo Michel Temer, que congelou os gastos públicos por 20 anos, de educação, saúde, segurança, investimentos, na construção civil, só não congelou os gastos com o pagamento de juros de dívida, o compromisso com o rentismo brasileiro. Mas com o restante do orçamento, ele acabou, ele congelou por 20 anos. Isso significa que se nascer mais criança vai ficar sem escola, se tiver mais violência vai ficar sem policiais,
não é? E o aumento do desemprego é óbvio que gera violência, não é? A falta de investimento na educação também gera violência, tá? Então, uma educação de qualidade é necessária para que a violência seja combatida, não é? A empregabilidade é necessário para que seja combatida a violência, não é? E as oportunidades, né? Moradia, saneamento básico, saúde e uma série de outras coisas para se diminuir a violência, né? Não é com a força que se diminui a violência, né? A força só induz a força, né? E a guerra nunca acaba, né? Vocês percebem que há quantos anos o narcotráfico briga no Rio de Janeiro, briga em São Paulo e não há um fim nisso. Não há um fim nisso porque o Estado investe mais em policiamento do que investe em educação. Está aí, hoje, no dia de hoje, os professores estão apanhando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por causa da reforma da Previdência Paulista, tá? O Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação e paga metade do salário para professores em São Paulo do que ganha o professor no Maranhão, que é o estado mais pobre da federação. Por isso que o Maranhão saiu do IDEB, né, da 22ª posição para a 13ª. E provavelmente vai subir mais, por quê? Porque o professor bem assalariado, ele tem um tempo disponível para planejar, dar uma aula e reforçar a aula dada no dia anterior, tá? Para melhorar a qualidade da educação. Ele tem mais tempo para pensar, ele tem mais tempo para planejar. Diferente do estado de São Paulo, onde o professor dá aula em 2, 3 escolas por dia, não é? E não tem tempo, muitas vezes, nem de comer, não é? Diga-se passagem, não sei se vocês sabem, né? Coxinha, a palavra coxinha foi inventada a partir do ticket que o governo do estado de São Paulo pagava para os professores, de R$2, né? Era o ticket coxinha. Daí surgiu o apelido coxinha aos membros do PSDB, tá? Enquanto João Dória está batendo aqui, lá no Maranhão, Flávio Dino está valorizando a educação, tá? Um é comunista e o outro é de direita, né? É de extrema direita e reacionário, tá? E para finalizar o vídeo, né, a gente tem que se solidarizar com os acontecimentos da Baixada Santista, né, que já anunciam hoje mais de 15 mortos devido às chuvas, né, 13 no Guarujá, 1 em Santos, 1 em São Vicente, mas ainda existem 35 desaparecidos, não é? Desaparecidos a gente reza para que apareça com vida, mas é uma coisa muito difícil, tá? Isso é o resultado da falta de política urbana, não é? Onde as pessoas são obrigadas a morar em áreas de riscos, porque não tem dinheiro para pagar aluguel e o Estado diminuiu muito o investimento na construção de moradia para as classes populares, ok? Essa foi a minha participação e até a próxima.